Fala, galerinha, olha só, a partir de agora vamos ver a equação de Clapeyron, galerinha. Olha só, a equação de estado de um gás também é conhecida como a equação de Clapeyron. E ela será igual a PV igual a nRT, galera. Onde P vai ser a pressão do gás, V vai ser o volume, N o número de mols, R a constante universal dos gases e T a temperatura na escala Kelvin. E agora, para você guardar ela na sua memória. Por você, nunca rezei tanto. É isso aí. Olha só, mais uma vez, ó. Por você, nunca rezei tanto. Então, quando você ouvir falar da equação de Clapeyron, eu esqueci. Por você, nunca rezei tanto. Você acaba de recordar, então, da equação de Clapeyron. Agora, precisamos prestar atenção em duas coisas. Olha só. A gente precisa prestar atenção no que vem a ser o número de mols, tá? E na constante universal dos gases. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito do número de mols. A gente já sabe que número de mols refere-se à quantidade de gás. Então, número de mols é a quantidade de gás. E o número de mols pode ser calculado como sendo a massa desse gás dividido pela massa molar desse gás. A massa molar, galera, vai ser a massa de 1 mol desse gás. Então, toda vez que nós ouvimos falar número de mols, já sabe que é a quantidade, tá, de gás. E o número de mols pode ser calculado através dessa relação aqui entre a massa e a massa molar desse gás. Vamos falar agora a respeito da constante universal dos gases, representada pela letra R. Bom, nós precisamos agora compreender a relação das unidades de pressão e volume, tá? E a constante universal. Veja comigo, ó. Toda vez que a pressão for dada em atmosfera, em ATM, e o volume for dado em litros, a constante ela vai se apresentar com o valor de 0,082 ATM vezes litros por mol, tá? Mol Kelvin. Então, toda vez que as unidades de pressão e volume, tá, forem apresentadas em ATM e litros, a constante universal será dada como sendo 0,082 ATM litro por mol Kelvin. Ou, se em uma questão você tiver lá, tá, essa constante, você já sabe que a pressão tem que estar em ATM e o volume tem que estar em litros. Você vai sempre se basear as unidades, tá, de pressão, volume e temperatura também, através das unidades que aparecer aqui na constante. Beleza? Agora, quando se trata do sistema internacional, a gente precisa prestar mais atenção ainda. Ó, no sistema internacional, que é o SI, a pressão ela vai precisar aparecer em newtons por metro quadrado. E isso vai ser igual ao chamado Pascal. Quando trabalhamos no SI, a pressão ela vai ser dada em newtons por metro ao quadrado, que é igual a Pascal. Então, a pressão vai ser sempre apresentada aqui por Pascal, que é a unidade de pressão no sistema internacional. Ok? E o volume? No SI, qual é a unidade de volume? A unidade de volume será o metro cúbico. Essa será a unidade de volume. Então, a constante universal dos gases no SI vai aparecer como sendo 8,3 joules por mol Kelvin. Essa será a constante universal dos gases. Agora, é importante termos uma coisa em mente. A questão, ela pode apresentar a pressão em ATM, o volume em litros e jogar lá a constante, tá, universal dos gases, igual a 8,3 joules por mol Kelvin. Então, se você prestar atenção, olhou para a constante, viu que ela está em joule por Kelvin, você diz, ah, ela está no sistema internacional. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou converter ATM,
tá? Para pascal e litros para metros cúbicos. E qual é a relação que existe entre ATM e pascal? Qual é a relação que existe? Ó, 1 ATM vai ser igual a 1 vezes 10 a 5 pascal. E qual a relação entre litro e metro cúbico? Simples. 1 litro vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, nesse caso, para converter litro, tá, para metros cúbicos, é só dividir por 1000. E dividir por 1000 é multiplicar por 10 a menos 3. Se você recordar dessa relação, para converter de ATM para pascal, é só fazer regra de 3 simples, tá? E vai dar tudo certinho, beleza? Agora vamos ver aqui um exemplo. Olha só que exemplo interessante, ó. Determine o número de mols em 380 gramas de CO2, de gás carbônico. Então o que a gente vai fazer agora, galera, é calcular o número de mols. Nós já sabemos, tá? Nós já sabemos algumas coisas. Olha só. O que é que a gente sabe? Bom, primeiramente, a questão diz que a massa que nós vamos trabalhar, a massa do gás, é de 380 gramas, tá? E a questão quer saber o número de mols. O número de mols é representado pela letra N. Galerinha, veja só. Para calcularmos o número de mol, a fórmula é essa. O número de mols vai ser a massa do gás dividido pela massa molar desse gás. Só que a gente já sabe que massa molar é a massa de 1 mol de gás. Como é que a gente consegue chegar a esse valor? Veja, vamos analisar aqui essa molécula, tá, de gás carbônico. Então nós temos aqui o CO2. Vamos calcular a massa molar do CO2. Para calcularmos a massa molar do CO2, vamos fazer o seguinte. Veja, qual é a massa atômica do carbono? A massa atômica do carbono é 12. Pronto, vamos colocar aqui. 12 mais... Qual é a massa atômica do oxigênio? 16. Só que aqui eu tenho 2 oxigênios. Então vai ficar 2 vezes 16. A massa molar do CO2 vai ser 2 vezes 16, vai dar 32. Então eu vou ter 32 com 12, que vai dar 44 gramas por mol. Ou seja, em 1 mol de CO2, eu vou ter 44 gramas. Essa é a massa molar. Bom, eu quero calcular o número de mols. Então, o número de mols vai ser igual a quanto? Vai ser igual a massa, tá? Que é 380, dividido por 44, que é a massa molar. Então, o número de mols vai ser igual a 380 dividido por 44. Fazendo isso rapidinho, nós vamos ter 8,6 mols, tá? Então, isso aqui será o número de mols que vai existir nessa porção de 380 gramas de gás carbônico. Beleza? Vamos fazer agora esse outro aqui, ó. 1 mol de oxigênio ocupa 22,4 litros nas CNTPs. Galera, toda vez que nós ouvimos essa siglazinha, CNTPs, condições normais de temperatura e pressão. Condições normais de temperatura e pressão. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o seguinte, ó. Isso quer dizer que nós estamos nos referindo aí ao nível do mar, tá? E a temperatura de 0 graus Celsius. Ou seja, vai ser assim, ó. A temperatura vai ser a temperatura de 0 graus Celsius, que convertendo vai dar 273, tá? Kelvin. Então a temperatura será de 273 Kelvin. A pressão é a nível do mar, que vai ser a pressão de 1 atmosfera, tá? E essas aqui serão as condições normais de temperatura e pressão, onde a temperatura vai ser 273 Kelvin e a pressão vai ser 1 atmosfera. A questão continua. Qual o volume ocupado por 280 gramas de nitrogênio? Olha só, ele quer saber o volume
ocupado pela massa de 280 gramas de nitrogênio nas mesmas condições. Olha só que interessante, né? Então, o que a questão aqui me informa mais? Ela me dá também aqui, ó, a massa do nitrogênio. A massa atômica do nitrogênio, que é igual a 14 unidades de massa atômica. Então, se a massa atômica do nitrogênio é 14, essa informação vai me ajudar a calcular o quê? Vamos lá. Note outro detalhe. Para nós resolvermos essa questão aqui, vamos aplicar a equação de Clapeyron. Essa equação diz o quê? Que PV é igual a nRT. Olha só. Então, vamos lá. O que eu quero saber? Eu quero saber qual é o volume. Eu quero saber o volume de quem? De um gás. Que gás é esse? O nitrogênio. Mas quais são as informações que eu tenho? A informação que eu tenho é que a pressão é de 1 atm. Eu tenho que o número de mols informados eu vou encontrar através da massa do nitrogênio. Eu preciso saber também aqui a constante universal dos gases. Nas CNTPs, qual o valor dessa constante? Olha só, essa constante R, tá, vai ser igual a 0,082 atm vezes litro por mol Kelvin. Tá? Então, quando falar assim em CNTPs, essa vai ser a constante que nós vamos utilizar. Beleza? E a temperatura, nós já sabemos aqui que está na escala Kelvin. Mas note, eu preciso encontrar esse rapaz aqui, ó, o número de mols. O número de mols a gente já sabe, olha só. O número de mols vai ser a massa do gás, tá? Que é esse 280, dividido pela massa molar desse gás. Note que a massa molar do nitrogênio vai ser de 28 gramas por mol. Agora, por quê? Então, veja só. A massa molar do nitrogênio vai ser igual. Veja. O nitrogênio, nós vamos falar aqui da molécula de nitrogênio, N2. Tá? Então, o nitrogênio vai ter, nós vamos ter 2 átomos de nitrogênio, vezes a massa dele, que é igual a 14. E isso vai me dar 28 gramas por mol. Então, a massa do N2, tá? Que nitrogênio é um gás molecular, nós vamos ter aqui 2 vezes a massa atômica, que é 14, que vai dar 28 gramas por mol. Essa daqui é a massa molar do nitrogênio. Agora, eu retorno para a nossa equação e nós vamos ter o seguinte. A pressão vai ser de 1. O volume, esse volume, galera, nós queremos encontrar. O número de mols. O número de mols, olha só, a massa molar foi 28. O número de mols é calculado como? Como a massa, tá? Que é 280. Então, eu vou ter aqui, ó, 280 dividido pela massa molar que foi encontrada, que foi 28. Isso vai dar igual ao quê? Vai dar igual a 10. 280 por 28 vai dar igual a 10. 10 o quê? 10 mols. Olha só. Então, o número de mols aqui vai ser 10. A constante, 0,082. A temperatura, olha só, 273. Agora é só fazer essa continha. Esse 1 aqui vai desaparecer, tá? Então, eu vou ter aqui que o volume vai ser igual a... Então, galerinha, eu tenho agora aqui 10 vezes 0,082, né? A vírgula vem para aqui, ó. Então, eu vou ter 0,82 vezes 273. E isso vai ser exatamente igual a 223, tá? 0,8 aproximadamente, tá? 0,8, porque se é volume, vai ser litros, ok? Então, aqui, nós conseguimos aí calcular, tá, o volume. E nessa questão, o interessante aqui foi as chamadas CNTPs, condições normais de temperatura e pressão. Galera,
Toda vez que nós tivermos aí as CNTPs, tá? Lembre-se, a temperatura vai ser 0 graus Celsius, que equivale a 273 Kelvin. A pressão vai ser de 1 atmosfera, tá? A constante universal dos gases vai ser 0,082 atm vezes litro por mol Kelvin. E o volume do gás nessas CNTPs vai ser sempre 22,4 litros. Percebeu? Então, falou de CNTPs, grava aí essa informação. Olha só, em um recipiente de 2 litros há 60 gramas de oxigênio, sendo que a temperatura desse oxigênio é de 120 graus Celsius. Determine, letra A, o número de moléculas de oxigênio. Letra B, a pressão do gás no SI, Sistema Internacional. Vamos lá. E aqui é dado algumas informações, né? A massa atômica do oxigênio é 16 unidades atômicas. A constante universal dos gases, como é o SI, né? Vai ser 8,31 Joule/mol/Kelvin. E a massa molar do oxigênio, 32 gramas por mol. 32 gramas por mol. A questão A, o número de moléculas de oxigênio. Vamos lá. Olha só. A solução aqui vai ficar assim, galerinha, ó. Ele quer saber o número de moléculas, tá? O número de moléculas. Vamos descobrir quais são elas? Bom, olha só. Nós sabemos que para calcular o número de moléculas, nós precisamos encontrar aí o número de mols, tá? E o número de mol vai ser igual à massa da substância sobre a massa molar, ok? Aí a primeira pergunta é, qual é a massa da substância que eu estou falando? A massa vai ser de 60 gramas. Vamos lá. Olha só, a massa será de 60 gramas. E qual é a massa molar do gás? Ele já deu aqui, ó, que é a massa do oxigênio, que é 32 gramas por mol. Pronto. Essa massa molar vai ser de 32 gramas por mol. Com isso, ficou fácil de trabalhar. Olha só, o número de mols vai ser igual à massa, que é 60, tá? Dividido pela massa molar, que é 32. Então, quanto é que vai dar 60 dividido por 32? Bom, 60 por 32, 1,9 mols. Ok? Esse aqui vai ser o número de mols. Só que a questão quer saber o número de moléculas. Mas em um mol existem quantas moléculas? É simples, nós já sabemos disso. Olha só. Em um mol vão existir aproximadamente 6 vezes 10 a 23 moléculas. E em 1,9 mols vão existir X. Então eu faço 1 vezes X, vai dar X. E agora eu tenho 1,9 vezes esse valor aqui, ó. 1,9 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Então X vai ser igual a 1,9 vezes 6. Aí fica fácil. Ó. 6 vezes 9 vai dar 54, vai a 5. 6 vezes 1 vai dar 6, com 5 que foi vai dar 11. Uma casa vezes 10 a 23. Então, x vai ser igual a vírgula, se desloca uma casa para frente, para ficar igual a 1,14 vezes 10 elevado a 24. Note, a vírgula não viajou uma casa para frente, para a esquerda, então aqui aumenta uma casa, ficou 24. Então, eu vou ter exatamente 1,14 vezes 10 é 24 moléculas. Tá? Essa aí é a resposta da letra A da nossa questão. Ficou claro? Só que a letra B, ela quer saber a pressão do gás no SI. Agora perceba que nós estamos falando do sistema internacional. Tá? No sistema internacional vai mudar as unidades de pressão, que vai estar em Pascal, e também a unidade de volume, que vai ficar em metro cúbico. Vai ficar então assim, ó. Se ele quer saber, a letra B, a pressão do gás, a letra B, tá? Ela quer saber qual é a pressão do gás, tá? E ela me dá algumas informações. Vamos lá, me dá o volume.
que é igual a 2 litros. A questão me dá o volume, que mais? O número de mols. Qual o número de mols que nós temos? Vai ser 1,9, tá? Gama, ou mols no caso, né? O número de mols, 1,9 mols, na realidade. E a questão quer saber a pressão. E a questão me deu também aqui outra coisa, ó. R, que é igual a 8,31 Joule, mol, Kelvin, tá? E vamos lá. Olha só o que nós temos aqui, ó. Qual é a primeira coisa que a gente tem que avaliar nessa situação aqui? Bom, nós temos que avaliar as unidades, galera. Nós sabemos que tem, também aqui, faltou aqui a temperatura. A temperatura é 120 graus Celsius. Vamos lá, vamos avaliar aqui as unidades. Nós estamos trabalhando essa questão aqui no chamado Sistema Internacional, tá? Se é no Sistema Internacional, isso quer dizer o quê? Bom, que a pressão aqui, ela vai sair em Pascal, o resultado. O volume tem que estar em metros cúbicos, então se eu tenho 2 litros, eu vou dividir por 1000. Então 2 litros, eu vou pegar 2 vezes 10 a menos 3, vai ficar em metros cúbicos, tá? Dividir 2 por 1000, ficou em metros cúbicos. Beleza. E a temperatura tem que estar em quê? Tem que estar em Kelvin, tá? A temperatura tem que estar em Kelvin. Aqui está em graus Celsius. Então, para transformar, é só somar com 273. Então, eu vou ter 120 mais 273. Esse resultado aqui vai dar na escala Kelvin. Quanto é que dá 120 com 273? Vai dar 393. 393 Kelvin. Vamos lá? Preste atenção no detalhe. Quem vai reger todas as conversões da unidade vai ser a constante universal. Note que na constante a temperatura está em Kelvin. Eu converti aqui também para Kelvin. Note que na constante eu tenho aqui em cima, ó, Joule. Joule é Newton vezes metro. Isso quer dizer o quê? Volume em metros cúbicos. Tá? E a pressão em Newton por metro quadrado, que é o Pascal. Tranquilo? Vamos agora aplicar a nossa equação de Clapeyron. Por você, nunca rezei tanto. Essa é a nossa equação, ó. Por você, nunca rezei tanto. Essa é a equação de Clapeyron, galera. A pressão eu quero achar. O volume é 2 vezes 10 a menos 3. O número de mols eu achei que foi 1,9. A constante universal, 8,31. A temperatura, 393. Tá? E agora, como é que vai ficar essa situação aí? É só multiplicar. Eu vou fazer assim, ó. Esse termo aqui que está multiplicando vai passar a dividir, tá? Então, a pressão vai ser igual a 1,9 vezes 8,31 vezes 393 dividido por 2 vezes 10 a menos 3. A pressão vai ser igual. Galera, nós vamos multiplicar 1,9 vezes 8,31, o resultado por 393, tá? E essa multiplicação aqui vai dar exatamente 6.205, aproximadamente, né? Dividido por 2 vezes 10 a menos 3, galera. Aí, aqui vai acontecer o quê? O que vai acontecer aqui é o seguinte. Eu vou dividir 6.205 por 2, tá? E esse 10 a menos 3, ele vai subir. Então, vai ficar assim, ó. A pressão vai ser igual. 6.205 dividido por 2 vai dar 3.102, tá? 0,5. E esse 10 a menos 3 que está embaixo, ele sobe, vai ficar positivo. Colocando agora aqui em notação científica, vai ficar assim, olha. A vírgula viaja para cá 3 casas, tá? Então a pressão aqui vai dar aproximadamente 3,1. A vírgula viajou para cá 3 casas. Então, se viajou para cá 3 casas, então nós vamos ter aqui vezes 10,
3 casas aumentada, vezes 10 a 6, tá? E como a unidade vai estar no SI, vai ser o Pascal. Tá? Então, galerinha, esse aí é o nosso resultado. Filé? É isso aí.